E aí, pessoal? Hoje a gente vai desvendar um mistério que está bem debaixo do nosso nariz, no dia a dia da escola, as nossas tradições. Sabe, as feiras, os festivais, os projetos. Será que tudo isso aparece do nada? Ou tem um plano por trás de tudo? É isso que a gente vai descobrir agora. Olha aí, o nosso colégio. Um lugar que a gente conhece como a palma da nossa mão, cheio de história e de memória. Mas hoje, a gente vai olhar para ele de um jeito diferente. Como se a gente pudesse ver os bastidores, sabe? O que faz tudo funcionar. Parem para pensar um segundinho. Por que a gente tem certos eventos e não outros? O que define a cara do nosso colégio, a identidade dele? A resposta para essa pergunta é a chave de tudo que a gente vai ver aqui. Então vamos lá. A resposta está num documento oficial que é tipo o coração da nossa escola, o Projeto Político Pedagógico, ou, para facilitar, o PPP. É ele que dá o norte para tudo que a gente faz por aqui. Pensa no PPP como se fosse o DNA da escola. É isso mesmo. Ele tem toda a informação que define quem a gente é, o que a gente valoriza e, o mais importante, o que a gente quer construir todo mundo junto. Não é só um papel não, hein? É a nossa essência. Tá, mas então, o que esse DNA diz sobre a gente? Quais são os princípios que guiam a nossa cultura, nossas festas, os nossos projetos? Vamos dar uma olhada nos pilares da nossa identidade? Olha que interessante essa frase. Ela foi tirada direto do nosso PPP. E ela não tá aí só para ser bonita, não. Ela é um comando. É a missão que guia as decisões dos professores e da direção todos os dias. Ou seja, democracia e diversidade estão no centro de tudo. E essa missão vira isso aqui na prática. Cada um desses pontos é uma sementinha para um projeto, para uma aula diferente, para uma discussão em sala. Respeitar a diversidade não é só um cartaz na parede, é uma direção. É assim que se forma cidadão consciente, né? E o protagonismo estudantil. É por isso que o Grêmio tem tanta força aqui. Certo. Mas como é que um documento se transforma numa peça de teatro ou numa exposição de arte? Vamos para a parte mais legal. Ver como as matérias transformam esses valores em experiências que a gente nunca mais esquece. A ideia principal é essa aqui, ó. Aprender vai muito além do caderno. É sobre sentir, criar, botar a mão na massa. É uma pegada de envolvimento total mesmo. Vamos começar pela arte. O PPP define a matéria não só como desenhar ou pintar, mas como uma ferramenta super poderosa para a gente entender e até transformar o mundo. A arte aqui é um jeito de pensar. E aqui a gente vê como essa filosofia ganha vida, com a orientação e a dedicação do professor Ângelo de Arte e de toda a equipe dele. Aquele parágrafo do PPP se transforma nas exposições que a gente vê nos corredores, nas peças de teatro, nos vídeos que a gente produz. Nada disso é por acaso, é tudo planejado. Agora, vamos para a história. O plano da escola incentiva a gente a ir além do livro. A orientação é clara. A história está em todo lugar, nos filmes que a gente vê, nas músicas que a gente ouve. E é por isso que, graças ao trabalho super motivador do professor Robson de História e sua equipe, as aulas ficam tão dinâmicas. Analisar um filme, debater um acontecimento. Tudo isso é o PPP rolando na prática, estimulando a gente a pensar de forma crítica sobre como o passado é contado. E em geografia, a ordem é sair da sala. O documento deixa claro que não dá para entender o espaço só olhando para o quadro. A aula de campo vira uma ferramenta pedagógica essencial para ver a teoria acontecendo de verdade. E com a dedicação do professor Sandro de Geografia e da equipe dele, essa orientação vira realidade. As aulas de campo, a análise dos problemas do nosso bairro, é a geografia saindo do papel e conectando a gente com o lugar onde a gente vive. Isso nos torna cidadãos mais conscientes, né? Bom, a gente viu como as matérias fazem a sua parte. Mas e os grandes projetos, aqueles que juntam todo mundo e criam as memórias mais fortes? Adivinha, eles também nascem do PPP. Lembram daquele pilar da valorização da diversidade cultural? É aqui que ele brilha. A equipe multidisciplinar, a EMRE, tem a missão de transformar esse valor em ações de verdade, com projetos que celebram as culturas africana e indígena, ensinando a gente pela prática. E o protagonismo estudantil que a gente falou antes. O PPP incentiva e o Grêmio Estudantil faz acontecer. Todas aquelas festas, gincanas, festivais são resultado direto do espaço que o plano da escola garante para a iniciativa dos próprios estudantes.
Chegamos ao fim da nossa jornada, pessoal. A gente viu como uma ideia escrita num documento oficial viaja pelas salas de aula e pelos pátios até se transformar numa memória querida, numa tradição da nossa escola. Esse slide aqui resume tudo de um jeito perfeito. Começa com uma frase lá no PPP, um valor. Os professores, com toda a sua dedicação, transformam essa frase numa atividade. A gente vive essa atividade e, com o tempo, ela vira parte da nossa história, do nosso legado. Então, a grande sacada é essa. O projeto político-pedagógico não é uma regra engessada. Ele é um mapa, um convite para que professores, funcionários e principalmente os estudantes participem ativamente na construção da cultura da nossa escola. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Se as tradições nascem de um plano e da nossa ação, nada impede que novas tradições surjam. A próxima grande memória do nosso colégio pode muito bem começar com uma ideia nossa. Fica aí a reflexão.